Ok, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tá? Não só o texto que vai ser projetado, a Bruna que está lá, né? A Bruninha, tudo bem? Se abre para nós em 2 Coríntios 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Um texto conhecidíssimo, você conhece, creio que você já ouviu muitos estudos, mas é um texto que nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos e as irmãs de uma forma muito tranquila esse texto. Posso começar a leitura? Todos abriram? Eu ouvi no barulhinho de Bíblias mexendo? Ok. Eu vou ler bem devagar e para a gente já reter o texto na leitura, para depois, aquilo que nós formos conversar, você já ter ideia do que o texto fala. Preste bem atenção no texto, que ele é riquíssimo, e fala de uma experiência sobrenatural que Paulo teve, que eu gostaria de ter essa experiência. Eu não tive ainda essa experiência. Ontem à noite nós fomos dormir, eu e a Dorcas, chorando o tempo todo. Assistimos um filme, coisa mais linda do mundo, em que a menina... ela foi ressuscitada por Deus, ela caiu, tinha uma doença incurável, caiu de uma árvore de 10 metros de altura, e aí ela foi restaurada, ressuscitada e restaurada por Deus. O filme é verídico, é uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Como é que é o nome do filme, Dorcas? Milagres do Céu. Lindo, lindo, lindo. Nós choramos, Milagres do Paraíso, né? Nós choramos o tempo todo, foi muito bonito. Então eu estou sob esse impacto aí, das coisas celestiais, tá bom? Vamos ler o texto, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. Paulo dizendo aos Coríntios: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você conseguiu reter a leitura, conseguiu entender a leitura? Talvez você já tenha lido outras vezes o texto, mas eu vou tentar te ajudar. Paulo está falando dele mesmo. Ele falou: conheço um homem que há 14 anos teve uma experiência sobrenatural. Ele não sabia se foi em visão ou se realmente ele subiu aos céus e visitou o terceiro céu, o paraíso, e teve essa experiência, viu coisas inefáveis. E eu fui procurar o que significa a palavra inefável, é coisa que você não pode falar, coisas que você não tem como descrever. Só que, para que ele não ficasse metido, não se achasse, Deus colocou um espinho na carne dele. Eu não sei qual que é o espinho na carne. Alguns estudiosos dizem que Paulo deveria ter algum problema na vista, alguma coisa que as pessoas se chocavam quando via, porque ele descreve em algum momento que ele tinha problema de visão.
Mas era algo assim que quando ele chegava, diz que a presença dele não era muito agradável. Não sei se ele tinha algum vazamento no olho, alguma coisa assim. Eu não sei dizer, eu estou dizendo, tentando, são especulações para tentar entender ou ter uma ideia do que ele tinha. Mas, na verdade, ele tinha um problema e ele pediu por 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne e Deus não tirou. É interessante que Paulo, ele está falando algo que pode ser, essa experiência nós podemos tirar para nós, porque eu creio que todos nós tivemos experiências bonitas na nossa vida. Cada um de nós aqui, com certeza, se eu abrisse aqui, você iria contar uma experiência profunda que você teve com Deus. Talvez não tenha chegado ao paraíso, talvez não tenha tido uma visão do céu, mas com certeza você teve uma experiência profunda com Deus. E essas experiências são muitas vezes o que nos faz caminhar. As experiências com Deus é que nos levam a enfrentar as lutas do dia a dia. Não, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus me deu experiências e vai me dar experiência, então eu vou seguir em frente. O que Paulo está mostrando com essas visões e revelações é que existe um paraíso, queridos. Eu queria tentar falar para você, e aí eu estou falando para um público que eu faço parte dessa classe, dos idosos. Renovei minha carteira de estacionamento, gratuito. Rapaz, saiu numa alegria da CMTU que você não imagina. Já plastifiquei, já botei no meu carro. Falou, aleluias. Agora eles que estão querendo aprovar uma lei que eu posso parar em qualquer lugar e não vou pagar. Já pensou? Eu que visito bastante gente no hospital, vai ser bom, né? Mas eu faço parte dessa classe. Eu ainda não me acostumei a entrar na fila do idoso, na lotérica ou no banco. Eu não sei se eu estou com vergonha ainda, não assumi a minha idade, mas ainda eu entro naquela fila que vai bastante gente. Muito bem. Mas eu creio que nós precisamos ter essa consciência, queridos, que existe um céu. Mas como que eu sei disso se existem escritos? Aqui tem um homem que diz que foi lá. Esse homem foi lá e viu coisas inefáveis que Deus disse para ele, você não vai revelar. E por que você acha que Deus disse a Paulo, ou proibiu Paulo de revelar? Por quê? Porque na hora que eu estivesse passando uma luta, eu ia querer fazer o quê? Eu ia querer morrer. Paulo disse, olha, para mim o morrer é lucro. Então Paulo tinha consciência de como era o céu, queridos. E deve ser, eu tenho convicção disso, que é algo maravilhoso. Paulo ele não se conteve, ele era meio assim, ele disse, não, eu não posso deixar o pessoal sem ter uma ideia do que é o céu, né? Lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou, nem subiu em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Falou, gente, eu não posso dizer que Deus não me deixou, mas é bom, é muito bom. Você nunca viu nada parecido, você nunca ouviu sons como você vai ouvir lá, e nunca você teve emoções tão fortes como você vai ter lá. Então existe um céu, existe um paraíso, e que aqueles que creem em Jesus, nós sabemos, já herdaram esse paraíso. Já estão vivendo essa vida eterna, ela vai só se cumprir na hora que nós morremos, o dia que Jesus vier nos buscar. Muito bem. No texto, no versículo 7, Paulo diz que para ele não se ensoberbecesse, quer dizer, não ficasse se achando, Deus colocou um espinho na carne. Essa grandeza das revelações não poderia ser passada a outras pessoas. Paulo ficou tão encantado com as visões e revelações, e o seu maior desejo era contar a todos o que lhe tinha acontecido, mas Deus não permitiu que ele assim o fizesse. Por causa disso, ele pediu a Deus por 3 vezes que Deus o curasse. Por isso que eu não creio em algumas teologias por aí, em algumas igrejas por aí, que diz que a pessoa tem que ser curada. Como é que Paulo não foi curado? Deus cura se ele quiser.
Às vezes ele deixa uma doença em nós porque a gente é metido. A gente é orgulhoso, vaidoso, e às vezes tem algumas coisas que nós temos na nossa vida para Deus, baixa a bola. Não é por aí. Então, eu não creio nessas teologias, ou nessas igrejas, nesses pastores que prometem uma cura. Ninguém pode prometer cura. Eu posso orar ao Deus que cura. Eu posso fazer orações a Deus crendo que Deus vai curar, que senão, já não crendo que vai curar, não vai curar mesmo. Mas eu garanti que vai curar. Eu vejo, às vezes, propaganda, chamadas em igrejas, venha para a noite de milagre. Se você tem, você vai ser curado. Ué, e por que Paulo não foi curado? Então, eu creio no Deus da cura, eu creio que Deus quer curar, eu creio em tudo isso, mas Ele é que determina se Ele vai curar A, B ou C ou D. Tá bom? Tem muita gente que corre para cima e para baixo atrás de cura. Vai na igreja tal, vai no pastor tal, vai na campanha tal, vai no lugar tal. Se Deus quiser curar, vai curar você aqui dentro. Ou essa igreja não é do Senhor? Se ela não for do Senhor, daí eu acho que eu vou embora daí. Eu tenho plena convicção que essa igreja é de Jesus Cristo. Então, se Ele cura lá, não sei aonde, Ele vai curar aqui. Basta que nós oremos, basta que nós confiemos, que nós creiamos que Ele pode curar. Aliás, é uma coisa que a gente precisa resgatar, viu, queridos? É uma coisa que entristece o meu coração, eu quero abrir meu coração. A falta de amor que nós temos pela nossa igreja. Eu vejo gente indo para tudo que é lugar, gente. As pessoas veem, eu vi os crentes da tua igreja lá em tal lugar. Eu vi os crentes da tua igreja naquele evento. Eles estão em tudo que é lugar. Agora a escola dominical não vem, não vai no GR, não lê a Bíblia, que é tudo pronto. Eu não estou criticando, tá? Estou dizendo que entristece meu coração quando a gente não é fiel à igreja. E vou dizer uma coisa para vocês, queridos. O instrumento de Deus aqui na terra é a igreja. Preste atenção nisso. É a igreja. Por isso que eu não creio em ministério sem igreja. Não creio. É a igreja. Ministérios através da igreja eu creio. Tá bom? Então ame a sua igreja. Se dedique a essa igreja. Nós precisamos fazer com que essa igreja, pela graça de Deus, seja uma igreja pulsante. Olha, está começando um movimento de oração aí que eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso nesse lugar. Vamos estar firmes, vamos estar juntos. Vamos caminhar juntos. Mas eu quero falar com vocês sobre 3 expressões que Paulo usa nesse texto. A primeira expressão, ela está no versículo... deixa eu ver aqui. No versículo de número 9. O que Deus diz para Paulo? A minha graça te basta. O que você acha? Você acha que você precisa de alguma coisa a mais do que a graça de Deus? Não? Eu toda manhã agradeço, porque se eu estou vivo, é graça. Se eu tenho uma casa para morar, é graça. Se eu tenho uma igreja para estar congregando, é graça de Deus. Se eu tenho sustento no final do mês na minha casa, é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. E aí, Deus está falando para Paulo assim, a minha graça te basta. Você concorda que nós não precisamos de mais nada a não ser a graça de Deus? Nós precisamos nos adequar a isso, nós aceitarmos isso, que às vezes a graça de Deus para nós é um não. Às vezes a gente pensa que graça de Deus é tudo sim, é dar tudo que a gente quer. Eu não sei vocês, mas eu sempre limitei as minhas filhas naquilo que elas deveriam ter. Eu nunca deixei minha filha ir numa boate, nunca deixei ir num barzinho. Pode me chamar de quadrado, de redondo, do que for, nunca deixei. Uma vez, a primeira igreja fez um evento numa boate. Eu era pastor da igreja. Eu pastor, não, vamos fazer um evento para evangelizar. Digo, minhas filhas não vão. Mas pastor, não vão. Elas vieram conversar comigo, digo, não vou deixar vocês ir. E aí elas, pai, mas por que? A pessoa da igreja vai, digo, espere, depois nós conversamos. Quando deu 2h da manhã, o que aconteceu? Confusão. Se vocês estivessem lá, o que ia acontecer, filha?
Então, muitas vezes eu vejo os pais não tomando posição com os filhos. Se você não disser não para o seu filho, não sabe o que é certo e o que é errado muitas vezes. Você tem que dizer não. Então, às vezes, não é a manifestação da graça de Deus. Nós precisamos ter essa consciência que nem todo não é problema, é maldição. Às vezes o não é para te ajudar. Para que você não faça algo. Eu não sei vocês, mas se Deus não me disser alguns nãos, eu faço besteira. Às vezes eu quero fazer uma coisa, por impulso, Deus, calma, calma, pense bem. A graça de Deus nos basta, queridos. Deus nos deu o privilégio de irmos aos Estados Unidos um ano, e eu fui em Memphis e conheci a casa de Elvis Presley. A entrada da casa é uma mansão muito bonita, você entra, vai por dentro da casa, e na frente está escrito Graceland. Graceland, graça, terra, terra da graça. Na casa tem vários detalhes que você crê que ele era uma pessoa que cria em Deus. Mas ele não experimentou a graça de Deus. Eu estou dizendo isso que eu assumo. Eu falei isso lá nos Estados Unidos, quando eu preguei lá, em uma das igrejas que gostavam muito de Elvis Presley. Ele falou, ele conhecia, mas ele não experimentou a graça. Da forma que ele morreu, mostrou que ele não experimentou a graça de Deus. Então, às vezes, a graça está disponível, mas nós não aproveitamos. Aquilo não é uma verdade para nós, aquilo não está claro para nós. Então, queridos, o que basta para nós é a graça de Deus. Se você está aqui na igreja, se você está vivo, se você está caminhando, se você está chegando, agradeça. Deus, obrigado. Tua graça se renovou sobre mim nessa manhã. A segunda expressão que eu quero colocar para vocês está na continuidade ali. Ele diz o seguinte, no versículo 9 ainda, Deus está falando para ele, a minha graça te basta. Olha o que Deus diz para Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando parecemos fracos, queridos, aí nós somos fortes. Quando queremos ser fortes, aí nós somos fracos. Engraçado que a Bíblia, engraçado não, é incrível que a Bíblia é sempre assim, né? Você tem que descer para subir, você tem que morrer para nascer, né? Você tem que ser fraco para ser forte. Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso e não há nada igual a ela. Ninguém diz isso. Forte é forte. Você falar para o mundo quem é forte é o cara que pode tudo, né? Que pode todas as coisas. Queridos, quando passamos por lutas, devemos depender unicamente de Deus. Versículo 10, olha o que Paulo diz no versículo 10. Pelo que sinto prazer. Olha no que o cara diz isso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quem aqui tem prazer na fraqueza? A gente quer ser forte, não quer ser forte? Não quer ser molenga, né? Que às vezes a gente fala fraqueza, ser molenga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fraco é dependência total de Deus. Ele fala que ele quer ser forte, ou que ele tem prazer nas fraquezas. E olha quais são as fraquezas, né? Injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Quando a gente quer ser forte nessas situações de não dependência de Deus, essas coisas realmente são muito fortes para nós. Às vezes não conseguimos passar. E a terceira expressão, estou olhando o horário lá, Deus fala para Paulo, aí Paulo está dizendo o seguinte, quando eu sou fraco é que sou forte. Queridos, fraqueza não é sinal de debilidade, de covardia, de desânimo, mas sim de inteira dependência de Deus. Quando eu me esvazio, quando eu me anulo, quando eu dependo inteiramente do Senhor, então o poder de Deus se manifesta em mim e através de mim. Queremos tanto o poder de Deus, mas não queremos nos esvaziar. Queremos estar cheios. Toda vez que eu vou pregar, a minha oração é esta. Senhor, tudo que eu preparei,
tudo que eu fiz, entrego nas tuas mãos. E a partir desse momento, eu fiz agora há pouco antes de pregar. Quero que o Senhor me encha com o teu Espírito. Tudo que eu preparei, se não for do teu agrado, que eu não possa falar. Mas se eu for falar, que o Senhor encha de graça e que as pessoas realmente recebam esse alimento. E eu começo a dar uma tremedeira por dentro assim, sabe? Uns negócios que eu não consigo entender. Oh, Jesus, oh, Espírito Santo de Deus. Eu sei que Ele está tomando, aqueles que pregam sabem disso. A gente tem que depender de Deus. A gente precisa contar com essa força maravilhosa que é o Espírito Santo em nós. Então, meus queridos, lembre-se, pela experiência de Paulo, existe um paraíso. Mas enquanto o paraíso não chega, pelo menos claramente para nós, a gente já sabe que tem um paraíso, já está vivendo o paraíso, né? Que já está vivendo a eternidade. Saibamos disso. Tá? Que o que nos basta é a graça de Deus. Saibamos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E saibamos, queridos, que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Para nós que somos idosos, já começamos a ter um problema de caminhar, não é isso? A gente tem que depender de Deus, não tem? A cada manhã. Não é verdade, Luiz de novo? Tem que depender de Deus a cada manhã. Até para tirar a carteira de motorista, não. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Que Deus abençoe o seu coração. Que essa mensagem simples que eu trouxe para você possa realmente trazer, ter guarida no seu coração, de confiança plena no Senhor, e que Ele cuida de nós em toda situação, e que nessas situações que Ele está cuidando, não quer dizer, não impede que nós passemos por lutas, por dores, por perseguições, por injúrias. Eu não cheguei ao ponto de Paulo ainda, espero chegar um dia de ter prazer nisso, ter prazer na injúria, na necessidade, ter prazer na perseguição, na angústia. Deus abençoe o seu coração, viu? Feche os seus olhos. Quero orar com você e convidar o pastor Ricardo para vir aqui à frente. Deus, obrigado por essa manhã. Mais uma vez quero agradecer por essa manhã tão linda que Tu nos dá, Senhor. Te agradecer, Senhor Deus, porque é através da Tua palavra que somos alimentados. E apesar de nós, o Senhor fala através da Tua palavra. Aliás, o Senhor vela para que a Tua palavra se cumpra, Senhor. E eu creio que a Tua palavra cumpriu o objetivo dela nessa manhã, que é trazer alimento para cada um de nós. Deus, como nós precisamos confiar na Tua graça, nós cremos que a Tua graça nos basta, mas muitas vezes, Pai, isso não é verdade em nós. Que isso seja uma realidade em nossas vidas, a Tua graça basta a cada um de nós, Senhor. Pai, que nós possamos ver mesmo o Teu poder sendo, Senhor Deus, aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Que nós não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, ou sejamos, Pai, corretos, sejamos sinceros de admitir as nossas fraquezas. Deus, o Senhor sabe, eu sou fraco. E eu quero ser fraco, Senhor. Porque eu creio que quando eu for fraco no Senhor, Teu poder se manifestará em mim, Senhor. Eu quero também dizer, Pai, que eu quero ser uma pessoa dependente do Senhor. Eu sei que o velho João sempre se manifesta. Eu sei que muitas vezes eu quero fazer por mim mesmo, Senhor, mas nessa manhã diante da igreja eu quero declarar que eu tenho buscado essa dependência total do Senhor. Me ajude, como eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós, para que sejamos inteiramente dependentes do Senhor, Pai. Continua falando conosco, Senhor. Queremos participar da ceia e sermos alimentados pelo Senhor, Pai, e participar dessa comunhão tão gostosa à mesa. Usa o Teu servo para nos ministrar agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor.